Então, agora nós vamos dar continuidade à nossa atividade de ciências, né, de hoje. Então, é sobre a energia do sol e a energia do alimento. Nós sabemos tanto as plantas, como os animais, como o ser humano, ele precisa dessa energia, tanto do sol como a energia dos alimentos. Você vê que a pessoa que se alimenta bem, ela é uma pessoa saudável, porque ela tem boas energias. Ela tem o alimento, quando a gente tem uma boa alimentação, esse alimento, ele fornece uma boa energia para a gente. Então, a luz do sol fornece energia necessária para as plantas. Elas produzem seu próprio alimento, assim como também os alimentos produzem uma energia para a gente sobreviver melhor. Então, não vou ler o texto para poder não levar muito tempo, certo? O vídeo. Então, nós sabemos aí que a energia, né, ela precisa, nós precisamos, né? Então, ele diz, nesse processo, tudo acontece com a energia luminosa do sol. Fosse transformado e guardado no alimento que a planta produziu. Então, ela absorve essa energia do sol para poder produzir seu próprio alimento, né, que é seus frutos. Se um pássaro comer essa lagarta, que ela está se alimentando das folhas das plantas, estará aproveitando diretamente a energia do sol, né, da luz do sol, que a planta armazenou no seu alimento, que foi transferida para o lagarto e que foi transferida para o pássaro. Tá vendo como é importante? Então, a planta, ela absorve essa energia do sol para os alimentos, né? Para as folhas, para a própria planta. Então, o lagarto, ele quando come, ele absorve essa energia que teve nas plantas. Quando o pássaro come o lagarto, ele já vai absorver energia que o lagarto adquiriu comendo as plantas. Então tá aí, né, o lagarto aí comendo as folhas, e quando ele se alimenta, ele está absorvendo essa energia. Então nós temos uma cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? Nós temos o produtor, que é aquele que produz seu próprio alimento, no caso da planta, né? A planta, ela mesma produz seu próprio alimento. E nós temos os consumidores, que é aqueles que se alimentam um dos outros. Então, na página 15, nós temos aí a primeira foto da cadeia alimentar. Nós temos o produtor, que é uma planta. Nós temos o consumidor primário, que é essa capivara, né, que está se alimentando da planta. Nós temos um consumidor secundário, que é o segundo que se alimentou do primeiro, que é uma onça. Então, a onça se alimentou da capivara, que se alimentou da planta. E nós sabemos que nós temos os decompositores. São os restos de alimentos, são restos dos animais, certo? Que se compõem. E quando eles se compõem, eles vão passar para as plantas os sais minerais que elas precisam. Então, assim, nada nesse mundo vive sem depender dos outros, tá vendo? Nem as plantas e nem os animais. Imagine nós, seres humanos. Então, nessa cadeia alimentar, nós temos aí, né? Ele diz
Na cadeia alimentar que você vê nesse esquema, a planta é chamada de produtor, né? O herbívoro que se alimentou da planta é chamado de consumidor primário, e o carnívoro, que é a onça que se alimentou do herbívoro, é chamado consumidor secundário. E assim por diante, certo? Então, nós vamos aí para as questões. E nós só temos a cadeia alimentar terrestre? Não. Nós temos, aqui é um modelo. Nós podemos pegar também uma outra cadeia alimentar. Por exemplo, nós temos uma espiga de milho, né? A espiga de milho que veio do pé de milho que produziu o seu próprio alimento, que é uma planta. Então, como é classificada a espiga de milho? Como produtor, né? Ela não precisou se alimentar de nenhum. Agora nós vamos ter um consumidor primário, que vai ser quem se alimenta? Por exemplo, o rato. Ele se alimenta do milho. Então ele vai ser um consumidor primário. Nós vamos ter uma cobra que se alimenta do sapo. A cobra vai ser um consumidor secundário, porque é o segundo que se alimentou do primeiro, que foi do sapo, que o sapo se alimentou do produtor, que foi o milho. E nós ainda podemos ter um terciário que se alimentou do segundo, que foi da cobra. Quem poderá se alimentar da cobra, né? Um gavião, uma coruja, né? Que se alimenta da cobra. Então, ela vai ser um consumidor terciário, certo? Então, passando lá, e aquário, nós podemos ter também uma cadeia alimentar aquática, que é da água. Por exemplo, é um camarão. Ele vai se alimentar daquelas larvas que tem na água, né? Nós vamos ter um pinguinho que vai se alimentar do camarão. E nós podemos ter uma foca que pode se alimentar do pinguim. Então, as larvas, elas vão alimentar o camarão. O camarão vai ser o consumidor secundário, né? Primário, quer dizer, que vai ser o primeiro. Quem se alimentou do camarão, o pinguim, vai ser o consumidor secundário, que é o terceiro, e a foca que se alimentou do pinguim vai ser o consumidor terciário. Tia, é complicado, Pronto, mas no decorrer nós ainda vamos trabalhar muito a cadeia alimentar, porque na atividade ela trabalha muito, certo? Se teve dúvida, não tem problema, no decorrer da unidade a gente vai tirando todas as dúvidas. A primeira, de onde vêm as setas que chegam aos decompositores? O que elas indicam? Então, lá nós temos, né, as setas, de onde vêm as setas que chegam aos decompositores? De onde é que vêm as setas? Não é das plantas, da capivara, da onça, não é que elas não indicam lá os decompositores? E o que é que elas estão indicando? Eles estão indicando, né, o resto desses seres vivos, né, da urina, das fezes desses animais, que eles são transformados em decompositores e gás carbônico e sais minerais que vão produzir nesse decompositor. E o que esse decompositor vai absorver para as plantas? Deles vai para as plantas os sais minerais. Então,
é aqui. Para onde sai a seta que sai dos compositores, né? Você tá vendo aí que a seta sai dos compositores, vai para as plantas e nada mais, né? O resto das plantas se compõe, né? Se decompõe. O resto dos animais, tanto da capivara, se decompõe. O resto da onça se decompõe. Mas aí, dessa decomposição, para onde é que vai? Só para as plantas, que é o que chamamos de adubo. Por exemplo, em um curral de gado, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas muita gente tira, que dá aquele estrepo que a gente costuma chamar de estrumo, né? Coloca nos baxios, nas roças, como adubo. Então, aquele estreco, aquela fezes dos animais, eles é o tipo adubo para as plantas. Então, ali é onde as plantas vai tirar os sais minerais que elas necessitam, né, para sobreviver e para dar uns bons frutos. Então, nós vamos aí para a página 16, que também ela está, né, mostrando a cadeia alimentar, só que a cadeia alimentar, não esqueçam de ler o texto, o conteúdo, certo? Eu não estou lendo para não cansar vocês de assistir o vídeo, tá bom? Então, nós sabemos aí que nós temos, né, aí que o sol também tem a sua importância, dos sais minerais, né, da energia do sol, que ele transmite para as plantas. Ele digamos que transfere uma energia para as plantas, a energia que as plantas precisam, porque se as plantas não tivessem energia do sol, não tiver o sol, a luz do sol, elas não sobrevivem. Então tá aí a setazinha, né? Então, assim como as plantas, os animais, todos precisam dessa energia. E o que todos vão levar? Então, nós vimos aí na página 16, na cadeia alimentar, que nós temos o sol, né? Quando vocês lerem o texto, vocês vão entender melhor. Ele está transferindo energia para as plantas. A energia das plantas vai transferir para o animal primário que come ela. A energia do animal primário vai ser transferida para o animal secundário, que é o segundo que come ela, e do secundário vai transferir para os decompositores, que são os restos desses animais, certo? Que também tem as substâncias. Já a substância não vem do solo, vem das plantas, dos animais, certo? Então, na página 17, que tem aí a cadeia alimentar, nós vimos aí que ela já veio uma cadeia alimentar na forma de fluxo, não veio, né, em círculo. Ela pergunta, a letra A, você, né, observe o tipo de alimento que a onça e a capivara comem. Liguem as colunas corretamente. E você vai dizer, a onça é um consumidor primário, produtor, ou é um consumidor secundário? A capivara é um consumidor primário, ela é um produtor, um consumidor secundário? A vegetação, do mesmo jeito, você vai ligar, certo? Você vai estar ligando. A letra B, ele diz, a onça e a capivara precisam de energia para viver. Escreva de que forma cada um desses animais obtém a energia. Então, a onça, né, foi o que eu acabei de explicar, que essa energia dela foi armazenada na carne da capivara, certo? A capivara, essa energia que ela tem foi acumular, armazenada essa energia lá nas partes da planta a qual ela se alimentou, certo? E aqui, de que as plantas obtêm energia para manter viva? O que eu falei? Elas têm que ter, né, as plantas obtêm essa energia, né, a partir dos alimentos que elas produzem por meio da fotossíntese, que é o que ela vai retirar esse fotossíntese desses decompositores, certo?
Na página 18, a letra D diz assim: para sobreviver, a onça depende de alguma maneira da luz do sol. Será se sim? Qual é o animal que não depende da luz do sol, né? Claro que ela depende da luz do sol. Por quê? Aí você vai dizer por quê. Se ela se alimentou de um animal, que o outro animal se alimentou de outro, que se alimentou de planta, e foi isso que fez ela, né, necessitar, e de alguma maneira ela precisa da luz do sol. Então nós temos aí na segunda questão um quadrinho, né? Vocês conhecem o quadrinho da história da Mônica. Aí nós temos Cebolinha e Cascão queriam assustar Mônica e Magali, porque o plano não deu certo. Você vai ler, né? E vai ver por quê. Será por quê que não deu certo esse plano deles? Quando você ler, você vai descobrir. A terceira questão da página 19. Observe os dois esquemas a seguir. Esses dois esquemas aí é de uma cadeia alimentar, certo? Uma está em forma de círculo, né? O esquema dele é um círculo. E a letra B é um fluxo de energia, né, de uma cadeia alimentar. Ela não é em forma de círculo. Então, a letra A diz assim: qual deles melhor representa o movimento de energia das substâncias em uma cadeia alimentar? Será se essa em forma de círculo é melhor? Ou a letra B, ela representa, né, uma substância melhor para a cadeia alimentar? A letra B, quais são as diferenças e semelhanças entre elas? O que elas têm de diferente, né? Será qual é a melhor e qual é a que não é tão boa? Mas qual é que elas têm semelhança? Por exemplo, com as diferenças dela, a semelhança, tudo é uma cadeia alimentar. Tudo é um se alimentando do outro. E qual é a diferença? Vocês vão estar dizendo. A letra C. Relacione os números que fazem parte dos esquemas aos seguintes alimentos: produtores, herbívoros, carnívoros e decompositores. Quem é primeiro? É o produtor, é o herbívoro, é o carnívoro ou é o decompositor? Então você vai colocar primeiro quem é, o segundo, vai só numerar. Primeiro é produtor, segundo, se for o herbívoro, você vai botar terceiro, se for o carnívoro, você vai botar, e quase for o decompositor, você vai colocar, tá bom? Então, nosso conteúdo de hoje é esse. Espero que assim, nessa rápida explicação, vocês tenham entendido, certo? Se ficaram com dúvida, mas é igual eu falei, no decorrer da unidade a gente vai tirando todas as dúvidas, tá bom? Tenham uma boa aula, fiquem com Deus e até a próxima.